inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Diálogos, exibido aqui no canal do YouTube pela Seichonoye do Brasil. Hoje temos um tema muito relevante e que afeta a vida de muitas pessoas. Como se livrar do sentimento de culpa? Vamos explorar como os ensinamentos da Seichonoye podem nos ajudar a superar esse sentimento e a encontrar a paz. Eu sou a líder da iluminação Miriam Pestana Alves Fraga, da Regional SP Santos, e tenho o prazer de apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Preletor da sede internacional, Carlos Alberto da Silva, da Regional SP Barretos. Muito obrigado, bom a todos, muito obrigado. Preletora em grau sênior, Simone Ferraro Carvalho, da Regional BA Barris. Olá, que prazer estar com todos os amigos e ouvintes nesse momento grandioso do programa Diálogos. Muito obrigada. Muito obrigada. Preletor em grau júnior, Periandro Lúcio Vieira Queiroz, da Regional GO Goiânia. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigada. É uma honra ter cada um de vocês aqui para compartilhar seus conhecimentos sobre esse tema tão importante. E a você que nos assiste, se estiver interessado em conhecer melhor os ensinamentos da Seichonoye e se aprofundar, sobre os temas, convidamos a participar das nossas reuniões nas associações locais ou regionais mais próximas a você. Para isso, acesse nosso site www.sni.org.br/onde encontrar. Hoje, então, vamos explorar o que é o sentimento de culpa e como ele pode impactar nas nossas vidas. Também discutiremos como a Seichonoye vê a culpa e como podemos transformar em aprendizado e crescimento pessoal. Além disso, vamos abordar práticas que podem nos ajudar a superar. Vamos começar, então, com a primeira pergunta? Afinal, preletor Carlos, qual é a visão da Seichonoye sobre o sentimento de culpa? Muito obrigado mais uma vez, é uma alegria estar com todos vocês, né? Muito obrigado, querida Miriam, querido Periandro Lúcio, nosso querido Lúcio, muito obrigado, Simone, né? Uma alegria muito grande estar com vocês. E esse é um tema extremamente importante na Seichonoye, porque o sentimento de culpa, ele acaba sendo responsável basicamente por toda a infelicidade da humanidade. Nós aprendemos na Seichonoye que somos
os amados filhos de Deus, né? Que Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso. Aliás, né, no livro A Verdade da Vida, volume 30, quando o mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele faz a interpretação do Sermão da Montanha, ele diz que a forma como a Seichonoye vê a Deus é da mesma forma como Jesus via Deus, né? E como Jesus via Deus? Como um pai amoroso, né? Então, por mim nada posso, está em mim. Então, tudo que Jesus fazia era sempre dando glória e honra para o Pai. Olha que bonito, Pai, né? Então, a Seichonoye vê Deus como Pai. Mas a gente aprende na Seichonoye que, aliás, não só na Seichonoye, mas estudamos na Seichonoye a questão da mente. E a gente tem, então, a mente consciente, que representa algo em torno de 5% do total da nossa mente, e o subconsciente. O nosso subconsciente representa 95%. E é justamente aí que começa a questão da culpa, né? Então, pelas crenças acumuladas do passado, por exemplo, de que somos pecadores, de que o pecado existe, para cada pecado tem que haver uma punição. Então, essas ideias gravadas no nosso subconsciente é que vai, então, impedir a gente de manifestar aquilo para o qual nós nascemos nesse mundo. Porque nós nascemos a esse mundo para sermos felizes, para expressar a honra e a glória de Deus, né? Então, Jesus, quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito daquele jovem que já havia nascido cego, se quem havia pecado era ele ou seus pais, Jesus responde que nem ele nem os pais, que assim foi para que as obras de Deus nele se manifestassem. Olha que bonito isso daí. Mas aí a gente já vê, né, subentendido o sentimento de culpa, né? Então, ou seja, se aconteceu tal coisa, a culpa é de quem? Né? E é justamente aí que vem, né, todo o desenrolar de tantos sofrimentos que não seria necessário se a gente conseguisse trabalhar e eliminar esse sentimento de culpa, de autopunição. Muito obrigada, preletor Carlos. E será que esse sentimento de culpa também está associado à falta também de autoestima, de autoconfiança, preletora Simone? Será que tem relação? Sim, com certeza, porque este mundo que nós vivemos no aqui e agora, ele é fruto de uma lei, semelhantes se atraem. Então, se eu tenho uma baixa estima, normalmente os meus pensamentos são pensamentos negativos, principalmente em relação a mim. Então, o sentimento de culpa, ele não é simplesmente um pensamento, ele é uma cobrança, ele é uma autolimitação, uma autossabotagem, né? Então, ele perpassa por tudo isso, e então a Seichonoye nos ensina que nós precisamos eliminar tudo isso através da oração, né? E, principalmente, eliminar do subconsciente essa ideia do Deus que castiga, né? Do falso Deus, como o mestre fala no volume 23, ele explica que quando Jesus ensinou eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, na verdade ele está nos ensinando que nós precisamos voltar para a nossa essência divina para eliminar, né, do nosso subconsciente essa ideia do Deus vingativo, do Deus que cobra. Porque Jesus veio ao mundo exatamente com essa intenção de mostrar para a humanidade uma nova aliança. O mestre fala isso, na verdade, no volume 1, né? Uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança de amor e perdão. Amor e perdão. Sempre amor e perdão. Então, o Velho Testamento já passou. Jesus veio para trazer essa nova era, essa era de amor, né? De amor e de perdão. Mas como a humanidade traz esse sentimento de pecado muito arraigado, né, é preciso que a gente também tenha essa disposição, esse esforço para eliminar do nosso subconsciente toda essa carga emocional negativa. Muito obrigada. E aí, falando sobre
essa carga emocional negativa, isso interfere muito na nossa vida, tanto pessoal como profissional, né, preletor Lúcio? E aí, quais são as consequências de tudo isso, assim? Como a gente pode lidar com isso na nossa vida, né? Então, é sempre bom a gente saber que a gente, quando Deus criou o mundo, ele fez o mundo, ele olhou e falou, tá tudo muito bom. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, na correria dos nossos afazeres, nossa vida profissional, nossa vida pessoal, a gente vai esquecendo daquela imagem verdadeira que nós fomos criados. A verdade original que nós somos criados. Que nós já fomos criados perfeitos, desde o início. Se a gente conscientizar dessa perfeição da criação desde o princípio, a gente consegue resolver os nossos problemas de forma mais fácil. E aí, o sentimento de culpa é algo que está sempre nos acompanhando em cada minuto da nossa vida, né? Porque se você sai de carro, você leva uma fechada, você olha para o cara e fala, ô, filho de Deus, né? A tendência nossa é isso, né? Filho de Deus, ele olha lá e fala, não, filho de Deus é você e sua mãe. Aí naquele momento, tem duas opções na sua vida, que é justamente a primeira opção é você sair dali amaldiçoando, pensando negativo, e aquela situação negativa que aconteceu naquele momento, e são várias, né? Isso foi só um exemplo, ela vai te perpetuar durante todo o seu dia, e todo momento daquele dia seu, você vai pensar naquele momento e vai se maldizer, e vai ter um dia péssimo por causa de uma ação que aconteceu com uma pessoa que você não conhece, que não sabe quem é, e aquilo vai acabar com a sua vida, com o seu dia naquele momento. E a outra situação é justamente quando a Seitonoye nos apresenta essa verdade que o homem é filho de Deus, naquele mesmo momento em que acontece aquilo, você respira, volta para dentro de você e fala, não, eu errei e eu peço perdão para aquele filho de Deus que passou por mim. Eu não preciso sofrer com aquilo. Naquele momento, eu conscientizo com a sabedoria que eu aprendi a ter, a perdoar, a agradecer aquela situação que aconteceu na minha vida. E aí eu não deixo com que esse sentimento de raiva, de insatisfação, de ira, ele faça parte do meu dia a dia, faça parte da minha mente, do meu subconsciente. E aí eu consigo influenciar de forma positiva essas minhas ações no meu trabalho, na minha vida pessoal, com os meus filhos, com a minha esposa, com a namorada, né? Com todas as pessoas que estão ao meu redor, com os funcionários da minha empresa, com os amigos de trabalho. Então, aquela simples ação de, naquele momento que acontece, eu não ter aquele sentimento de culpa, de ter feito algo errado, mas aquele sentimento de culpa, ele naquele momento é transformar em sentimento de gratidão, de perdão, eu consigo transformar a minha vida e ter uma vida mais feliz, fazendo com que esse sentimento de culpa seja substituído pelo sentimento de gratidão e de perdão. Então, dessa forma, eu consigo influenciar as coisas que estão ao meu redor e as pessoas que fazem parte da minha vida, trocando aí, tendo a liberdade do livre-arbítrio de decidir sobre eu ser feliz ou infeliz de acordo com a decisão que eu tomar com aquela ação que aconteceu. Né? O importante não é a ação que acontece, é o que eu faço com aquela ação que acontece. Né? Aí é que está a diferença entre o bem e o mal, entre o sucesso e a infelicidade. Está aí. O que eu faço com aquilo. Lúcio, ouvindo você falar, aí me veio na mente que a gente ainda teria uma terceira opção. Né? A terceira opção seria qual? Se a gente estiver com o sentimento de que sou filho de Deus e que tudo, porque é o seguinte, olha que Cristo nos ensinou, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, tão importante quanto o primeiro, é você amar o próximo como amas a ti mesmo. Né? Então, ou seja, se você leva uma fechada no trânsito, né, e vem aquele ímpeto, né, de você, por exemplo, ir lá, né, e nominá-lo com o nome, o contrário, né, de filho de Deus, você se autocontrola naquele momento, antes de sair. E, em vez de sair, né, aquele outro nome,
você olha para a pessoa e abençoa aquela pessoa. Olha só, você, naquele exato momento, algo, né? Porque, por exemplo, no livro A Humanidade Isenta de Pecado, que, aliás, é um livro que eu gostaria de recomendar para você que está nos acompanhando aqui. É um livro extraordinário porque o professor Camino Kusumoto, ele foi um grande preletor da Seitonoye, um dos grandes pioneiros, conhecido, sobretudo, com livros transformadores, como o livro Buscando o Amor dos Pais. Mas o professor Camino Kusumoto e sua esposa, então, ela não conseguia engravidar. E aí ele foi pedir uma orientação, apesar de todas as orações, apesar de todas as tentativas, acabava sempre ocorrendo o aborto natural. E ele foi pedir orientação para outro grande professor da Seitonoye, outro grande pioneiro da Seitonoye, que foi o Dr. Katsumi Tokuhisa. E o Dr. Katsumi Tokuhisa, então, orientou-o, né, para que ele fizesse a compilação de todos os trechos da coleção A Verdade da Vida, que são 40 volumes, de todos os trechos que falava sobre a questão do pecado, a inexistência do pecado, porque esse é um ponto muito importante da Seitonoye, a inexistência do pecado. Porque com isso eliminaria, olha só, de novo, do subconsciente dele, aquela, sabe, até os karmas eventualmente negativos. E o professor Camino Kusumoto, ele faz a compilação, depois faz o trabalho de ordenar numa sequência lógica, e surge justamente o livro A Humanidade Isenta de Pecado. E por que ele é importante, esse livro? Porque para que você tire a água suja do copo, sem que você tenha ou possa simplesmente pegar, por exemplo, o copo e jogar fora, né? Você deixando o copo aqui, né, sem poder mexer nele, como é que eu faço para poder tirar as impurezas? Eu tenho que ir colocando água limpa. Então, no que eu vou colocando água limpa, vai ocorrer de aquela água, então, começar a transbordar e vai sair aquela sujeira até que finalmente fique apenas a água limpa. Essa água que entra é o conhecimento, né, é o estudo, é o esforço, a oração, né? A verdade vos libertará, nos ensinou Jesus Cristo, né? Por isso a importância de estudar. E esse livro, ele vai nos permitindo justamente a gente rever tudo isso, a gente olhar sob um novo ponto de vista. E quando isso ocorre, a gente começa a evitar justamente de acumular o karma negativo. Porque mesmo que depois, por exemplo, eu acumulei o karma negativo, mesmo que eu tenha eventualmente depois trabalhado para não gerar o sentimento de autopunição, né, mas o fato, por exemplo, de eu ter amaldiçoado, entre aspas, porque isso não deixa de ser uma maldição, e pela lei da mente, aquele que amaldiçoa é amaldiçoado, aquele que abençoa é abençoado. Então, o estágio inicial, eu diria que é justamente esse. Né? Então, por exemplo, se arrepende, né? Imediatamente. No que, se você se arrepende, tem que tomar a decisão de não voltar a repetir aquilo. Né? Porque senão a mente, eu costumo dizer, amigos, que a mente, o subconsciente, ele é ardil, né? Porque ele cria algumas situações que seria como se a gente tivesse aqueles desenhos animados de quando a gente era criança, né? Que aparece o anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? E aí fica orientando, é como se tivesse dois de nós do lado aqui, orientando. Um é a imagem falsa, o outro é a imagem verdadeira, o eu verdadeiro. E às vezes o eu verdadeiro fala, não, olha, tudo bem, né? Porque o pecado não existe, sabe, o importante é que você não fique com sentimento de culpa, e o outro fala, não é assim, né? Você errou, você precisa reconhecer, a partir desse momento comece a abençoá-lo, mas olha, se esforce, né, para que isso não volte a acontecer. Olha que legal, né? Então o processo do lidar com o sentimento da culpa, ele começa justamente, parece brincadeira, né? Eu estou falando para ficar de uma forma mais light, vamos dizer assim, mas é exatamente isso, sabe? É uma briga, né, que ocorre, entre aspas, uma luta entre os dois eus. O eu que é o falso, que está até vinculado aos karmas negativos. E o outro é o eu verdadeiro, né? O que foi criado, como disse o preletor Lúcio,
a imagem e semelhança de Deus, dentro dos 6 dias que tudo que Deus criou viu que era bom. E esse mundo bom, que segundo o Gênesis, a gente divide o Gênesis, no início do Gênesis, como 2 criações. A primeira criação está falando do mundo da imagem verdadeira, e Deus viu que era bom. E o segundo mundo é da segunda criação, que fala que o homem é criado do barro da terra. É isso. Muito obrigado. Só esse complemento. Muito obrigada, professor Carlos. Professor Carlos, só para finalizar, com licença, Miriam, eu acho que uma coisa importante também no que a gente está conversando é quando a gente tiver a oportunidade, nós conhecedores da verdade, né? Quando a gente tiver a oportunidade de tirar a culpa do outro, também é uma grande missão que a gente tem, né? Por exemplo, me veio à mente, quando você estava falando, daquela passagem de Cristo com Maria Madalena, né? Quando estavam apedrejando, e ela agradeceu a Cristo, e ele falou para ela, não, vá e não peques mais. Quer dizer, naquele momento, Cristo tirou a culpa dela, de tudo que ela tinha feito naquele momento. Né? Então, vá e não peques mais. Então, assim, acho que sempre que a gente tiver a oportunidade no meio ambiente, no meio que a gente vive, como a Miriam falou, né? Como que a gente relaciona isso com a empresa, com a vida, com as pessoas, naquele momento a gente tem uma grande missão também de, no que a gente precisa, no que a gente puder, a gente tentar tirar a culpa, aquele sentimento de culpa que aquela pessoa teve, sempre levando ela, incentivando ela a ir para o lado da imagem verdadeira, para o lado de Deus. Sabe que na Seitione tem uma expressão que fala isso, que essa libertação para ser verdadeira, ela chama conversão do eu. Né? Então, ou seja, pegando a história de Madalena, em que momento, né, que Madalena ela é perdoada? Do arrependimento. Se não houver a conversão do eu, esse perdão chama, né, o mestre fala assim, perdão do pecado e conversão do eu, né, que é justamente 2 movimentos que ocorrem. A única forma verdadeira, né, dentro disso que o professor Lúcio está dizendo, né, Lúcio, é justamente a gente fazer o quê? Né? Para ver o perdoar do pecado, né, é necessário que haja a conversão do eu. Então, um detalhe importante, Madalena, ela ouvia, né, ela já vinha há muito tempo ouvindo as palavras de Cristo. Lembra que eu falei agora em instante? Né, colocar a água, né? Então, ou seja, ela carregava a culpa nela. Mas ela, ao mesmo tempo, ela começou a ouvir, né, um ensinamento libertador, um ensinamento mostrando esse Deus do amor, mostrando que é a vida perfeita de Deus, que ela era filha de Deus, amada filha de Deus. E aquilo começa a tocar o coração dela. E o ápice disso se dá quando ela invade a casa de Simão, ela chorando, olha só, a lágrima representa isso, né, o verdadeiro e profundo arrependimento. E ela chorando lava os pés de Cristo. Cristo representa o quê? A verdade. Então, ou seja, humildemente, ela reverencia, ela se curva perante a verdade, né? E mostra toda a emoção do arrependimento, lava os pés de Cristo. E aí é mais importante, com os cabelos ela enxuga os pés de Cristo. E passa, né, um perfume caro, muito caro, ali nos pés de Cristo. Mas o anfitrião, né, que ofereceu o almoço para Jesus, ele olha e pensa, falou, mas quem ela pensa que é? Né, uma pecadora como ela, acha que com isso será pecado? E aí Jesus vai e fala sobre aquele que tem, né, o grande, que deve muito e o que deve pouco. Quem terá maior gratidão se for perdoado? Naturalmente, o que deve muito. Né, justamente isso. Então, enquanto a pessoa não tomar, ela não conscientizar, não interiorizar que ela é filha de Deus, e se ela e disso não virar, né, o sentimento de arrependimento, ela vai continuar usando, por exemplo, pecando, errando, né, e acumulando os karmas negativos. Né? Qual que é mais grave dos pecados, o cometido consciente ou inconsciente? A maioria das pessoas vai dizer que é o consciente, mas não, o inconsciente. Por quê? A pessoa não percebe que está errando. Né? Uma pedra, você calça um sapato, se tem uma pedra grande, você não consegue ficar calçado.
Mas se você está atrasado e uma pedra pequenininha, sabe, você fala assim, não tenho tempo de tirar. E aquela pedra pequenininha daqui a pouco vai criar super machucado em você. É esse cuidado que é muito importante nós termos, tá bem? Muito obrigada pela colaboração. Certo. Miriam? Muito obrigada. Preletora Simone, sobre essa questão do sentimento de culpa, muitas vezes, apesar da gente estudar, tudo mais, gera um medo, né, de repetir esses erros. Então, o que a Seichunoye, né, o que o ensinamento nos orienta a fazer sobre esse medo de repetir os erros do passado? Bom, tem um livro aqui que eu gostaria também de apresentar, além do que o preletor Carlos falou, que é A Verdade, volume 9, né? Então, na verdade, volume 9, o mestre fala exatamente sobre uma questão de uma senhora que cometia sempre os mesmos erros. E aí ele recomenda o quê? Que ela fizesse a meditação Shinsokan, porque o perdoar perpassa pelo você deixar de olhar os pontos negativos da pessoa ou de si próprio, né, para ver a sua essência divina, esse espírito criado, imagem e semelhança de Deus, sagrada, sublime, essa substância, né, imaterial, né, e ao contemplarmos a nossa essência, nós vamos, então, rompendo essas barreiras do medo, porque o medo está ligado a justamente você achar que você é pecador. Mas a Seichunoye é incisiva, o pecado não existe porque ele não foi criado por Deus. Olha o mundo da primeira criação, que já foi citado pelo preletor Carlos, né? Então, esse mundo, né, da imagem verdadeira é o mundo, é o reino de Deus, é o paraíso. E esse é o mundo de vibração. Se é um mundo de vibração, nós precisamos vibrar para sintonizar com ele. Então, fechamos os olhos carnais e abrimos os olhos espirituais para contemplar o que verdadeiramente existe. Essa essência divina, pura, eu digo muito suave, sublime. E aí o mestre fala, ainda nesse livro, né, que essa contemplação, a gente faz a contemplação para nós e também para o mundo. Um mundo sem erros, porque o mundo de Deus é um mundo de luz, né? E essa luz, ela então vai tomando uma força poderosa e ela penetra em nós, não nós enquanto físico, né? Mas em nós enquanto vibração. E é esse amor de Deus, essa luz de Deus que vai transformar a nossa imagem nessa imagem perfeita. Então, como nós falamos na Seichunoye, quando nós fazemos qualquer atividade de Seichunoye, antes nós fazíamos o canto evocativo de Deus. E o canto evocativo de Deus diz assim, não sou eu que realizo as minhas obras. Então, é justamente quando você está naquela contemplação concentrada, que você vislumbra essa luz divina, é essa luz de Deus que vai fazer a transformação. Você está ali apenas como um canal que vai receber essa luz. Mas a obra é de Deus, tudo vem de Deus, porque Deus é amor, Deus é bem, Deus é sabedoria. E nós viemos ao mundo para isso, para viver esse amor. Tem uma passagem, já que a gente está falando tanto em Cristo, né? Tem uma passagem interessante no Evangelho de Mateus, em que ele diz assim, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes verdadeiramente filhos do Pai, que está nos céus. Pois esse Pai, ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e faz chover sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus jamais castiga. Deus é infinita misericórdia. E essa infinita misericórdia, quando nós começamos a ver ao outro dessa forma, quando passamos a amar ao outro dessa forma, né, nós estamos sendo verdadeiramente filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, primeiro a gente tem que amar verdadeiramente quem? A nós, né? Então, deixar de olhar para os nossos erros, deixar de olhar... Eu tenho um jeito muito assim de falar, né? E antigamente eu ficava, ai, meu Deus, eu preciso melhorar, que eu sou preletora.
Mas depois eu comecei a me reconciliar com o meu jeito de ser, esse meu jeito, que é diferente do de Lúcio, que é diferente do seu, que é diferente do de Carlos. Cada um tem o seu jeitinho, né? Mas o que importa é se sentir, né, esse filho querido, e eu me sinto muito honrada, muito amada por Deus. Deus me deu a oportunidade de, nessa vida, falar o que Jesus nos ensinou. Ide, pregai a boa nova. Que boa nova é essa? Que Deus é amor, que Deus é alegria, e que nós, sendo seus filhos, viemos ao mundo para espalhar, né, essa alegria, esse amor, essas virtudes de Deus, né? Muito obrigada. Muito obrigada, preletora Simone. Preletor Carlos, e essa questão envolve também o perdão a si mesmo, né? E também aos outros. Qual a relação do perdão e o sentimento de culpa? Sim, eu estou aqui emocionado, né, de ouvir a preletora Simone, a minha querida amiga Simone, o Lúcio, né, uma série de coisas passam na cabeça aí de tantos eventos que a gente orientou juntos, não é verdade, né? E aí eu estou aqui com o livro Viver Junto com Deus, né, que na página 71, o professor Masaru Taniguchi ele fala justamente sobre o esforço humano para lutar contra a força coercitiva. Eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos aqui que eu considero que vai elucidar isso, Miriam, que você acabou de colocar aqui. Então, lembra que eu disse para vocês a respeito do Anjinhos, né, que está ali falando com a gente, os Zeus, né, o falso e verdadeiro. E aí o professor Taniguchi ele diz assim: nestas lutas, geralmente a força kármica supera o nosso esforço consciente e quase sempre somos derrotados apesar do nosso empenho. Por essa razão, a epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo lamenta: mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Em verdade, não entendo o que faço. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E aí o professor Taniguchi ele explica, né, que eu sou carnal vendido ao pecado. Que significado tem essas palavras de Paulo? Sou carnal refere-se ao corpo carnal, que existe no espaço tridimensional de altura, largura e profundidade. Vendido ao pecado significa estar sob a influência da força inercial do karma, isto é, das diversas obras ou ações do passado que formaram um movimento inercial em direção ao mal. A ação é obra, é karma. O karma de maus atos constitui o pecado do encobrimento da perfeição da imagem verdadeira. A força inercial das ações do pecado encobre a ação perfeita da imagem verdadeira, mesmo que a pessoa se esforce em agir de modo correto, a fim de manifestar a imagem verdadeira, não consegue corrigir os maus hábitos, porque a ação da força kármica é mais forte. E olha só que interessante. Na sequência, o professor Masaru Taniguchi ele traz uma experiência que eu considero que é extremamente válida para a gente conseguir essa questão do auto-perdão. Né? Porque quando a gente se auto-perdoa, a gente consegue olhar para o outro com um olhar diferente e perdoá-lo também. Mas, normalmente, a gente pensa sempre, quando fala-se de perdão, sempre perdoar o outro. Mas, inicialmente, devemos começar por perdoar a nós mesmos. Mas como que a gente faz isso? E o professor Masaru Taniguchi ele cita aqui que Paulo ele obtém êxito quando ele consegue separar o eu verdadeiro do eu falso. O eu isento do pecado, do eu que vive cometendo pecados. Eu vou ler, então, aqui o trecho, porque eu quero que você se delicie, né? Tanto quanto eu me delicio cada vez que eu leio isso daqui, por diversas vezes eu leio na minha vida, para justamente me conscientizar disso. Então, Paulo continua. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Isto é, ele acaba, olha o que o mestre diz, ele acaba praticando aquilo que não quer, embora saiba que é errado perante a lei e deseja fazer o bem. Ele reconhece que, apesar de saber que a lei dita o bem, acaba infringindo-a e praticando o mal. Explicando por que ocorre isso, Paulo diz, e neste caso, já não sou eu quem faço isso, mas sim o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem encontra-se ao meu alcance, mas não acho meio de o fazer perfeitamente. Romanos capítulo 7, versículo 17 e 18. O querer o bem está ao meu alcance significa o bem inerente à imagem verdadeira está despontando. Mas o acúmulo de atos do passado encobre-o, impedindo a sua total manifestação. É necessário compreender claramente que o eu verdadeiro não é aquele que pratica o pecado, o mal, e sim aquele que pratica o bem, e fazer com que essa natureza verdadeira se manifeste em atos. A isso se diz vivificar a si mesmo. Paulo faz uma autoanálise para saber qual é o eu verdadeiro e qual o eu falso. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas sim o pecado que habita em mim. Eu encontro, pois, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Porque me deleito, olha só que interessante, na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo nos meus membros outra lei que opõe à lei do meu espírito e que me faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu mesmo servo a lei de Deus com o espírito e sirvo a lei do pecado com a carne. Desse modo, para concluir, Paulo obtém sucesso em separar o eu verdadeiro do pecado que habita nele, que é a força inercial do karma ou acúmulo de atos do passado. Ele compreendeu que o eu da imagem verdadeira, que se compraz com a lei de Deus, mas que dentro do corpo que se encontra no mundo tridimensional existe uma outra lei, a força inercial que se chama karma, que leva a pessoa a praticar o mal. Conscientizou-se de que o eu verdadeiro transcende a força inercial do karma. Então, a autorreflexão ela é importantíssima nisso tudo, né? Então, de novo eu vou insistir, leitura de livros, como esses que estamos citando aqui, né? Então, a gente já teve, vamos lá, Verdade, volume 9, é isso? Sim. Doutora Simone, né? Volume 9, a verdade, a humanidade isenta de pecado, viver junto com Deus. Com certeza vai surgir outros aí, mas a gente já tem esses daí para você anotar, correr lá na livraria virtual, então ir lá na sua associação local, na sua regional, e adquirir esses livros e entrar. A prática da meditação Shinsokan é fundamental, e tem a oração do perdão. Então, a oração do perdão, né, que eu até, se você me permitir, Miriam, eu sugeriria que o nosso querido Lúcio falasse a respeito disso, porque eu o conheço desde que a gente era jovenzinhos. Aliás, deve fazer uns 3 anos atrás, isso aí que a gente era adolescente, né, Lúcio? E ele tem, sabe, autoridade para falar sobre tanto perdoar quanto se auto-perdoar. Por favor, Lúcio, nos fale aí sobre a vida prática, né? Como é esse perdoar? Esse Peletor Carlos ele é maravilhoso, né? Ele joga a gente de cada... É muito gostoso você estar com pessoas assim maravilhosas, né? Doutora Simone, Peletor Carlos, que tem um conhecimento profundo sobre a verdade e que traz tanta coisa boa para a gente aprende tanto, né? O verdadeiro preleitor é aquele que não ensina, aquele que está sempre aprendendo, né? Dentro dessa... A gente tem uma vida de Seitonoye já, como diz o Peletor Carlos, a gente já tem alguns verões que a gente passa junto aí nesse movimento, nesse trabalho grandioso, né? E a gente tem muitos momentos na nossa vida e mesmo você tendo conhecimento de tudo que acontece, da verdade, das coisas certas que tem que fazer, né, do caminho correto, da sabedoria em saber o que é bom, o que é ruim, mas como a gente vive num mundo fenomênico, envolto de pessoas de todas as vibrações, e a gente recebe vibrações também de todos os lugares, a gente sempre passa em situações que a gente precisa estar perdoando, a gente precisa abrir o coração para receber, para dar, mas também para receber. E nesse trabalho que a gente faz aí, a gente tá sempre encontrando situações de perdão, situações em que a gente precisa trazer momentos de reflexão sobre a nossa vida, sobre o que acontece com a gente, o que acontece ao nosso redor,
com as coisas que a gente vive, para que a gente aprenda a perdoar. O solo nosso, quando a gente tem conhecimento da verdade, quando a gente entende da verdade da vida, entende dos princípios de Deus, entende dos princípios de Cristo, dos princípios de Masaharu Taniguchi, de tantos iluminados que vieram, a gente consegue fazer com que a nossa mente seja um solo fértil. Que mesmo que a gente, em algum momento, isso falo de a gente, de todas as pessoas, né? Que a gente passe por momentos de dificuldades, e isso a gente vai passar, mas o solo que foi preparado com a verdade, esse solo fértil, ele sempre germina para o bem. Ele sempre germina as palavras da verdade. Então, é isso que a gente traz de segurança na nossa vida. E mesmo que a gente, que aquele tempo esteja fechado, escuro, né, truvejando, relampeando, a gente tem a certeza de que sobre essas nuvens o sol está brilhando. A gente consegue sempre vencer. O bem sempre consegue vencer as coisas negativas. Muito obrigada, preletor Lúcio. Preletora Simone, se quiser colaborar com um pouco da sua experiência, algum ponto de vista em relação ao perdão que você já aprendeu ao longo desses anos dentro do ensinamento, pode compartilhar aqui conosco também. Gente, eu tenho 43 anos no ensinamento da Seiichi Noe, mas eu levei muitos anos para conseguir perdoar. E o Carlos conhece uma dessas histórias que estávamos no seminário, e ele fazia assim, pede perdão, você é a única que está aqui com a sua mãe. A minha mãe, ela não queria ter filha mulher, e quando ela ficou grávida, as 2 primeiras gestações foram masculinas, então ela percebeu como estava muito diferente, aí vinha uma menina, porque eu tenho 64 anos, então a gente está falando aí de 1960. Então, ela teve medo, ela não queria ter essa filha, mas ela nunca fez nada para tirar. Mas quando ela me contou essa história e vendo as minhas relações complicadas com ela, quando eu conheci o ensinamento que dizia assim, você precisa perdoar sua mãe, você precisa perdoar seu pai, eu fazia, mas foi ela que me rejeitou. E nisso eu levei muitos anos mesmo, dentro do ensinamento, preletora da Seiichi Noe, fazendo palestras, ajudando muitas pessoas, mas ainda tinha o ranço, né, com relação à minha mãe. E aí foi numa orientação com o preletor Ito Miyazaki, né, que ele falou para mim que eu deveria ler o livro A Humanidade Isenta de Pecado, e em cada capítulo eu parasse e fizesse uma palestra, já que eu já era preletora, né? Fizesse uma palestra de cada capítulo. E aí eu também fiz a leitura 10 vezes do livro para os meus antepassados, juntamente com a leitura da Sutra Sagrada. Eu que finalmente conseguia perdoar a minha mãe. E daí a minha vida deslanchou. E até as pessoas que me conhecem hoje dizem assim, menina, como você mudou. E por que eu estou contando tudo isso, né? Para que as pessoas nunca desistam. Não desistam desse ensinamento, porque a bagagem, né? Deus não castiga ninguém, ele não tem lá um caderninho, Simone errou, a mãe de Simone errou. Isso está na nossa própria mente, né? Então, a gente precisa exteriorizar através da purificação. E eu fiz também muita purificação da mente, né? Aqui na Bahia nós temos a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, e nos seminários nós temos a cerimônia de purificação da mente, que você coloca, né? Então, suas mazelas, pode até usar nome feio só nessa hora, né? Para que você elimine esse ranço, né? Elimine essas angústias, essa desarmonia que está no seu conteúdo mental, porque a minha mãe sempre foi uma mãe grandiosa, uma mãe maravilhosa, e hoje ela tem 92 anos de idade, e eu cuido dela com muito carinho, e se não fosse a Seiichi Noe na minha vida, com certeza não estaria aqui hoje dizendo para os senhores ouvintes e para os colegas todos aqui o quanto a Seiichi Noe me fez tratar minha mãe de forma amorosa como ela merece. Muito obrigada. Que lindo, né, gente? Poxa vida, que lindo isso. Obrigado por compartilhar, viu, minha querida amiga? E aqui,
eu tenho em minhas mãos o livro Minhas Orações, mais um livro aqui, né, que eu gostaria de sugerir. O Lúcio falou para a gente sobre o livre-arbítrio agora há pouco, né? E é muito importante a gente entender que todas as coisas que ocorrem na vida da gente é proveniente desse livre-arbítrio, né? Então, nós, ao exercer o poder do livre-arbítrio, a gente pode construir tanto uma história de felicidade, de alegria, quanto também de dor e sofrimento. Mas tudo que ocorre em nossas vidas é resultado daquilo que nós mesmos semeamos ou do roteiro que nós próprios escrevemos. Isso é muito importante, né? Se você está representando um enredo que não lhe agrada, então não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de emprego, não adianta você querer mudar de cônjuge. O que é necessário fazer é você mudar interiormente e começar a escrever um novo enredo daquilo que você deseja expressar nesse mundo tridimensional. Mas, se vocês me permitissem, eu gostaria de falar, então, um pouquinho mais do perdão. O professor Heitor Miyazaki, certa ocasião, né? O professor Heitor Miyazaki é o nosso professor, sem dúvida alguma, né? Acho que vocês concordam com isso. E eu estava orientando junto com ele um seminário para jovens na Academia de Ibiúna. E eu ia entrar para falar justamente sobre o perdão e realizar junto com os jovens, então, a oração para perdoar, que está aqui também em Minhas Orações. E aí ele me chamou no canto, eu sou muito grato ao professor Heitor, porque me ensinou muitas coisas, né? E ele compartilhou comigo assim: Carlos, explica para os jovens que para perdoar, primeiro, é preciso abrir mão do seu direito e da sua razão. Ele me disse isso, que eu tinha que explicar isso para os jovens. Porque certas coisas que ocorrem na vida da gente são tão terríveis que a gente tem o direito e a razão de não querer ver aquela pessoa nem pintada de ouro na frente da gente, né? Ou seja, de não perdoar mesmo. Só que quando nós olhamos justamente a vida, né, por um ponto de vista, um degrau acima, digamos, quando você percebe que a sua vida não começou no dia que você nasceu, tão pouco terminará quando você encerrar sua missão aqui, ou seja, quando esta vestimenta chamada corpo carnal não lhe servir mais e você despojar-se dela, ali também você não morrerá. Quer dizer, a vida existia antes de você nascer e continuará existindo depois que você morrer. E que todas as coisas que ocorrem com a gente vêm justamente dessa coisa do livre-arbítrio, né? De você plantar, e aquilo que você planta necessariamente tem que colher. E dentro dessa linha de raciocínio, se quem planta colhe, não tem como você colher algo que não tenha plantado. E aí ele fala, você percebeu por que a gente, na oração do perdão, diz assim para quem não conhece? Começa dizendo, eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Mas repare que ela começa dizendo o quê? Eu o perdoei e você me perdoou. Se uma pessoa lhe magoou, se uma pessoa lhe causou dores, como citado essa experiência belíssima com a preletora Simone, com o preletor Lúcio, que falou agora há pouco também, a pessoa lhe causou dor. Então você dizer, eu lhe perdoei, faz todo sentido. Mas por que a gente diz, e você me perdoou? Ora, para que eu pudesse, e aqui no volume 6, da Verdade da Vida, é outro livro muito importante para a gente estudar, que fala sobre como eliminar o pecado. E o mestre fala justamente isso, né? A maneira como você vai eliminar. Então, para que você... Uma das maneiras é o quê? É você resgatar aquilo. Então, quando você acumulou, pelo seu livre-arbítrio, um ato negativo, ou seja, aquele karma negativo, para que você possa resgatá-lo agora, né? Ou seja, aprender com ele, porque o resgatar não é punição, é o amor de Deus. Né? Não é Deus, sabe, que te pune. Né? Ele criou a lei. Como é que Deus ama igualmente todas as pessoas? Como Simone falou de forma extraordinária. Ora, através das leis. É através da lei que ele ama cada filho seu.
aquele que crê nele e aquele que não crê nele. E aí, quando, né, você pratica algo, sabe, então a lei vai fazer com que você o resgate, né? E justamente nessa hora da dor você reflexiona e seu espírito se eleva. E aí o perdão te liberta completamente. E aí o professor Heitor me explicou que para que eu pudesse, nesse momento, resgatar aquele karma negativo, pudesse aprender com aquele ato equivocado do passado, eu preciso que uma pessoa exerça o papel que na Seichonoye nós chamamos de bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Precisa, sabe, ele catalisar aquela situação para que eu possa aprender, ou seja, ele é meu professor. Mas ao fazer isso, ele próprio acabou de acumular um karma negativo, que terá que arcar com as consequências no futuro. E olha que lindo isso. Então, na oração do perdão, eu liberto a ele e liberto a mim também, porque se eu tivesse usado corretamente o meu livre-arbítrio, eu não teria acumulado este karma e não precisaria que outra pessoa acumulasse o karma para poder me libertar. Não é bonito isso? Né? Então, quando você pensa, né, na lei, né, de Deus, quando você pensa nessas coisas todas, como Deus é maravilhoso, como criou tudo de forma toda perfeita. E aquele, né, que não consegue perdoar o outro, por mais que queira perdoar, então pare de se esforçar com sua própria força, né? E você fala, por mim eu não consigo, mas pela verdade que está em mim, pela vida de Deus que está em mim, por Deus que está em mim. E se você é cristão, você pode dizer, por Cristo que está em mim, eu consigo perdoar. E aí você passa a usar a força espiritual poderosa de Cristo, de Deus, né, para que você se liberte disso. Lembrando, quando você perdoa o outro e perdoa a si mesmo. Para fechar essa minha linha de raciocínio, certa vez eu ouvi a seguinte frase: o pecado é a espada que quebra no escudo chamado perdão. O perdão é a elevação no mais alto grau de amor e conscientização de que eu e o outro somos um só. Então, olha, mais 2 livros, Minhas Orações e o Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete aos sons do mundo. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos. Para finalizar, então, vou pedir para cada um de vocês enviar uma mensagem para quem nos assiste neste momento. Dr. Lúcio. Olha, que bom que a gente pôde estar aqui nessa conversa, né? Tem muitas coisas que não foram faladas aqui por conta do tempo e que a gente teria um outro programa para a gente poder concluir o que a gente começou, mas que existe um lugar que você pode encontrar todas as informações. Eu imagino que muitas das pessoas que estão nos escutando agora, eles estão passando por algum tipo de dificuldade, alguma culpa que ele traz de muitos anos, às vezes da infância, às vezes de problemas pessoais que já trazem e que já estão ali machucando o coração, a essência que existe dentro dele, já vem de muitos anos, né? E na Seichonoye, a gente tem a solução para isso. É um grande passo, o passo espiritual você encontra aqui na Seichonoye. Então, eu quero te convidar para que você possa participar de uma das nossas reuniões. Procure um local nas revistas, na internet. Se você pesquisar na sua cidade, você vai encontrar locais de reunião em que você pode participar. E lá você vai achar meios de resolver esse sentimento de culpa, através de práticas da Seichonoye. A gente, durante o programa que a gente falou de várias práticas, né, relembrando a meditação Shinsokan, a gente falou sobre a oração do perdão, que é uma das principais, a gente falou também sobre a purificação da mente, né, que a preletora Simone comentou, que também é muito importante para que a gente possa desapegar esse sentimento de culpa. Então, quando você participa de uma entidade igual a Seichonoye, que tem muitas soluções para que você se prepare, que você se resolva os seus problemas pessoais através das práticas espirituais, né? Essa porta, ela vai estar sempre aberta para você. Então procure, né? E também, como o sentimento ele vem, às vezes ele é muito enraizado, e o preletor Carlos também
pode comprovar isso, deve falar isso, né? Não vai como diz não vai me deixar mentir sozinho aqui, né? Também, a Seitonoye também incentiva para que você procure, fora da Seitonoye também, tratamentos que podem, né, te ajudar, né? Psicólogos, psiquiatras, pessoas que podem te ajudar nesse grande caminhar seu, né, através da junção do espiritual, que a Seitonoye traz com muita propriedade, e também Deus orientando para que você ache o melhor profissional para que te ajude a você resolver todos os seus problemas e viver um mundo de alegria e de felicidade, sem culpa. Muito obrigado. Muito obrigada, preletor Lúcio. Preletora Simone. Antes de terminar, eu gostaria aqui de apresentar, né, esse livro grandioso, lançamento, Universo Feminino, não podia deixar de falar, né, um trabalho excelente executado pela Federação Pomba Branca, fala sobre a força espiritual da mulher. Então, é um livro grandioso do aprimoramento espiritual que toda mulher deve ter como livro de cabeceira. E, para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de dizer para todos que é muito, mas muito importante transformar o sentimento de mágoa, ressentimentos, ódios, desejos de vingança em sentimento de gratidão. A gratidão, ela não dá a oportunidade de frutificação das karmas malévolos. Então, é importante, e não é só a repetição da palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mas praticar atos de amor como retribuição, como gratidão a Deus por a gente estar nesta vida podendo transcender tantas coisas negativas e viver esse mundo grandioso, maravilhoso, que é o mundo criado por Deus para todos nós, filhos de Deus, que vivem o amor de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado aos colegas, ouvintes, muito obrigado. Muito obrigada. Preletor Carlos, agora sua mensagem. Muito obrigada. Muito obrigado. O preletor Lúcio me instou a não deixá-lo mentir sozinho, né? Nisso daí. O que ele está falando, né, foi uma questão que veio à tona com o período da pandemia, que foi sobre a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental. Então, a Seitonoye é um ensinamento de que ela trabalha em conjunto com a ciência. O professor Masaru Taniguchi, ele apresenta, na verdade, a ideia de uma religião científica. E realmente, né, assim como a gente, quando sente alguma dor, por exemplo, na coluna, a gente procura um ortopedista. Quando a gente sente dor, alguma coisa incomodando, por exemplo, o coração, procuramos o cardiologista e por aí vai, né? Então, a saúde mental, ela também é bastante importante, né? Então, isso que o preletor Lúcio falou a respeito de você também se sentir a necessidade de buscar um psicólogo, um profissional da área da saúde, né? Não há problema algum nisso daí. Mas importante, acima de tudo, é você saber que você é o amado Filho de Deus, como a preletora Simone, sobretudo, lembrou o tempo todo a respeito disso, né? E que meu pai dizia assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. E ele também dizia que Deus não dá fardo pesado para quem tem ombros leves, né? Ou seja, a carga que você carrega é aquela que você é capaz de carregar, né? Mas você pode aliviar essa carga tomando essa consciência, como o preletor Lúcio falou, frequentando as reuniões da Seitonoye nas associações locais, seminários, conferências, Seminário da Luz, as academias de treinamento espirituais, que são extraordinárias, importantíssimas. Olha, sabe, lá no site da Seitonoye, participe. Mas, acima de tudo, né, lembre-se, né, de que o mundo não trata você como você trata a ele, mas ele trata você como você se trata. A partir de agora, trate-se como o amado Filho de Deus. Sinta-se o amado Filho de Deus, como a preletora Simone falou agora para a gente. Feche os olhos, sabe? Diga, sim, eu sou amado Filho de Deus. Obrigado, obrigado. E sinta-se acolhido por Deus. Não importa, querido irmão, querida irmã, o que foi que você fez no passado. Quão grave possa ter sido, aos olhos de Deus, ele já te perdoou.
Só que para você ter uma vida nova, precisa se arrepender e se perdoar também, porque teu pai já te perdoou faz tempo. Muito obrigado. Muito obrigada pelas lindas mensagens dos senhores. Chegamos ao fim, então, do nosso episódio e eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de todos os senhores. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui nessa transmissão. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever, para não perder nenhum episódio aqui dos nossos diálogos. E também você pode acionar o sininho para receber as notificações. Então não deixe de acionar. Bom, se você gostou do que viu hoje, deixe seu like, que é importante para nós, e compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também tenham conhecimento desse tema tão importante e profundo que conversamos hoje. E, para finalizar, hoje nós falamos aí sobre diversas literaturas, reforçando, você pode adquirir nas associações locais ou regionais mais próximas. Para saber qual a localidade mais próxima de você, acesse ao site www.sni.org.br/onde encontrar. E também temos a nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br. Obrigada por estar conosco e até a próxima. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A Seitonê nos ensina que todos somos filhos de Deus, dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seitonê do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as 3 práticas religiosas importantes da Seitonê e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seitonê do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. E esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado.